Campeonato aberto, Palmeiras perde para o Mirassol, Mengão vence o Santos e empata na liderança. Restam 6 rodadas para o título. Neymar chuta o balde, Abel Ferreira fica revoltado. Começou o julgamento de Bruno Henrique no STJD. Atacante pode ficar fora da reta final da temporada. E técnico Felipe Luiz abre o jogo sobre os jogadores que estão indo para a balada. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de falar aqui tudo sobre Flamengo, rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar, Palmeiras, Felipe Luiz, Bruno Henrique, eu quero lembrar que hoje o Pix do Milhão tá com 60% off. E hoje tem 100 mil reais no Clube de Benefícios Pix do Milhão. Agora você adquire pontos, clicando no link que está aqui no comentário fixado, na descrição, apontando a câmera do seu celular para esse QR Code. E por que eu adquiro pontos, Flá? Porque pontos você troca por descontos exclusivos, cashback, produtos. Vai lá no site do Pix do Milhão e clica aqui no link e já adquira seus pontos, porque você concorre a todos os sorteios da semana. 100 mil hoje, 100 mil quarta, 1 milhão de reais na sexta e ainda tem a sorte de ganhar. No Raspou, Achou, é Pix, encontrar 3 valores iguais, vai na hora para a sua conta. É o Clube de Benefícios Pix do Milhão. Olha aqui, gente! Vou começar esse vídeo parabenizando a equipe do Mirassol, que já fez história. Uma equipe que vem da Série B e tá ali brigando por uma vaga na Libertadores, está quase classificado para a Libertadores. Eu vou torcer muito para o Mirassol pegar essa Libertadores. Ontem, o Mirassol, que já não é mais surpresa no campeonato, fez o dever de casa e venceu o Palmeiras, o líder da competição, né? E o Mirassol segue invicto em casa, não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. Ninguém conseguiu ganhar o Mirassol lá. E só 2 equipes do Campeonato Brasileiro estão invictas em casa, o Mirassol e o Flamengo no Maracanã. Nenhuma equipe conseguiu ganhar o Flamengo no Maracanã. São as 2 equipes invictas diante dos seus torcedores, né? O Mirassol lá no interior paulista e o Flamengo no Maracanã. E ontem, rapaz, o Mirassol foi o primeiro time paulista a vencer o Palmeiras. É impressionante o que o Mirassol está fazendo. No Corinthians não venceu o Palmeiras nesse brasileiro, o São Paulo não venceu o Palmeiras nesse brasileiro, o Santos não venceu o Palmeiras nesse brasileiro, o Red Bull Bragantino não venceu o Palmeiras nesse brasileiro, mas o Mirassol foi lá e venceu. E mais, o primeiro turno terminou empatado em 1-1 no Allianz Parque, ou seja, o Mirassol não perdeu para o Palmeiras nesse campeonato brasileiro. E com a derrota, né, do Palmeiras e a vitória do Mengão diante do Santos, o campeonato ficou aberto, gente. As 2 equipes empatadas com 68 pontos. Palmeiras ainda é líder por um critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo, tá? Esse é o critério. Mas se o Palmeiras tropeçar em algum desses 6 jogos que ainda restam e o Flamengo vencer os 6, aí não tem como, né? Aí o Flamengo é campeão brasileiro 2025. Então restam 6 jogos para o título, gente. São 6 finais, 6 decisões aí para o Flamengo. A primeira já é quarta-feira, dia 15. Já estamos na data FIFA, tá, gente? Dia 15 é sábado. É sábado, Rafa, é sábado. Tô pensando que é quarta-feira, mas o técnico Felipe Luiz está comemorando, né? O fato de ter essa semana livre para trabalhar, recuperar jogadores, resolver ali os problemas defensivos, porque não pode tomar 4 gols em 2 jogos. Não pode dar um apagão ali final como teve no jogo ontem contra o Santos. O Flamengo venceu até os 3-0, estava jogando bem, depois desandou a coisa, né? Não sei o que aconteceu ali, bugou,
né? As mexidas do Felipe também não surtiram efeito, muito pelo contrário, atrapalharam, desfiguraram a equipe do Flamengo. O Flamengo começou a cair muito, quem estava no banco, quem entrou em um ritmo diferente, o Santos começou a gostar do jogo, né? Aplicou lá a sexta marcha, foi com tudo, marcou 2 gols, se tivesse mais 10 minutos, eu não sei o que poderia ter acontecido. Então o Felipe, ele ontem comemorou o fato de ter essa semana livre de trabalho, assim como o Abel Ferreira terá também essa semana livre de trabalho, só que o Palmeiras enfrenta o Santos na Vila Belmiro, e o Santos desesperado, o Santos precisa vencer, o Santos entrou na zona de rebaixamento, e se o Santos perder para o Palmeiras, fatalmente vai ser muito difícil aí para o Santos conseguir se livrar, porque os adversários que estão à frente dele, né, os adversários estão vencendo os seus jogos. Então é jogo de vida ou morte para o Santos, né? E o Santos pode ganhar o Palmeiras, que tem uma penca de desfalques. Não joga o Vitor Roque, não joga o Flaco Lopes, né, ambos em suas seleções, não joga o Andrés Pereira, que recebeu aí o 3º cartão amarelo, Piquerez, Sousa, todos aí convocados. Então, quer dizer, é complicado, hein? É um Palmeiras todo desfigurado para esse jogo, e o Abel Ferreira tá revoltado. O Abel ontem na coletiva botou culpa no calendário, botou culpa no desgaste físico, botou culpa no horário dos jogos, colocou a culpa em jogo e no período data FIFA, que vai ter aí meio time desfalcado. Ué, agora Abel Ferreira, você tá adotando esse tipo de discurso? Que loucura! Quando perde é um monte de historinha, né? Não consegue reconhecer a vitória do adversário, né? A grandeza do Mirassol nesse campeonato, nessa temporada, os feitos do Mirassol, né? É bem típico, né, Abel Ferreira? Você é assim mesmo, a gente já te conhece. Não adianta ficar revoltadinho não, né? A água começou a bater no bumbum, o Flamengo empatou em número de pontos, hein? Não dá mais para tropeçar não, hein, Palmeiras? Porque se o Palmeiras tropeçar, digamos que perca ou empate para o Santos e o Flamengo vença o Sport, o Flamengo assume a liderança e aí só depende do Flamengo até a reta final, até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, após a partida de ontem, o técnico Felipe Luiz afirmou que a data FIFA será importante para que ele possa corrigir o que precisa ser melhorado na equipe. E o Felipe disse: precisamos muito ter tempo de treinamento. Infelizmente, teremos muitos convocados, jogadores que não vão estar nesses treinamentos, porque eu preciso recuperar o comportamento e os conceitos que foram perdendo nesses últimos jogos. Hoje, em determinados momentos do jogo, não me reconheço quando vejo a equipe se partir ou acelerar tanto o jogo como foi principalmente no primeiro tempo. O Felipe, ele tem uma virtude, pelo menos ele admite que o time não está bem, né? Ele admite que tem muita coisa errada e ele precisa recuperar e ajustar isso nessa semana que vai ter livre de trabalho. Aí ele diz: preciso urgentemente ter tempo para treinar, para recuperar todos esses jogadores, pelo menos os que vão ficar aqui, porque vou preparar da melhor forma o time para o jogo contra o Sport. Sobre os jogadores na balada, né? Perguntaram para ele: cabe você ajustar o comportamento, Felipe? Aí ele disse: primeiro que o controle que temos sobre o jogador é o momento que ele passa pelo clube. Aí nós controlamos tudo, desde sono, parte física, recuperação, damos todo tipo de treinamento. Essa é a parte que nós podemos controlar. Fora dali, cada um tem sua vida, cada um faz o que quer. O meu trabalho é identificar o rendimento dele dentro de campo, nos treinos e como estão performando para poder escolher quem vai ao jogo. E depois o rendimento deles dentro da partida. A partir daí, costumo falar, o campo fala. Os melhores vão jogar. Se algum jogador se desviou, com certeza ele vai baixar o rendimento e perder o lugar dele na equipe. Minha preocupação maior é com a equipe. Espero sempre que todos os jogadores sejam o mais profissional possível, sejam profissionais 100%, para poder performar e colocar sempre o Flamengo acima de tudo. Tá aí o técnico Felipe Luiz. Após a vitória de ontem diante do Santos, o Mengão venceu por 3-2. Primeiro gol marcado pelo Léo Pereira, o segundo gol marcado pelo Carrascal, e o Arrascaeta é sempre um gênio. Ontem não fez gol, perdeu um pênalti, bateu na trave, largou o aço, mandou a bomba na trave do goleiro do Santos, mas participou diretamente de mais um gol. Ele deu uma linda assistência
para Carrascal fazer o segundo gol do Flamengo. E o terceiro gol, Bruno Henrique aproveitou a bobeira ali da zaga, foi oportunista, estava no lugar certo, na hora certa e marcou o terceiro gol do jogo. O Bruno Henrique ontem tinha que marcar, hein? Ah, Bruno Henrique, para fechar o caixão, mas sem necessidade. O Flamengo tomou 2 gols ali pro Santos ali, rápido, né? O torcedor não entendeu nada. O Santos foi lá, fez um gol. Não deu nem tempo de comemorar, foi lá e fez outro gol. Aí eu falei, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba, juiz, acaba esse jogo aí. Porque foi realmente um desespero ali no final. Você sabe que o Neymar chutou o balde? Rapaz, o Gustavo Machado, que é um dublador, ele faz aí a leitura labial dos jogadores dos principais jogos, né? E ontem, como o Neymar estava reclamando muito dentro de campo com a arbitragem, o Gustavo Machado, inclusive é só você colocar aí, Gustavo Machado dublando, leitura labial do jogo, Flamengo, Santos, ou bota Gustavo Machado Neymar. Ele dubla, né? Ele fala o que o Neymar diz no campo. Cara, o Neymar chegou pro juiz e falou assim, você é um merda pro juiz. Como é que o jogador fala isso dentro de campo? Rapaz? Pode ser o Neymar, pode ser o Cristiano Ronaldo, pode ser o Messi, pode ser quem for. Que desrespeito, né, cara, a pessoa. A arbitragem do futebol brasileiro é horrível, né? É muito fraca a arbitragem. Nós temos maus profissionais. Mas você chegar e falar, você é um merda. Desse jeito que o Neymar ainda tomou um cartãozinho amarelo. E o Neymar, rapaz, é o tempo todo querendo apitar o jogo, dizer o que o juiz tem que fazer, que pode fazer, que não pode fazer. E ontem o Neymar, quando foi substituído pelo técnico Vojvoda, a câmera focou no Neymar saindo do campo e o Neymar falando assim, ele me substituiu, é mole? Ele me substituiu, ele me tirou. Como se não pudesse tirar o Neymar, como se não pudesse sair, como se tivesse ficado até o final do jogo se arrastando em campo. Lamentável, né, o que se transformou aí o Neymar Júnior. Bom, o atacante Bruno Henrique, gente, está sendo julgado agora, nesse momento, no pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do STJD. A sessão iniciou 10 horas da manhã e o atacante foi condenado em primeira instância em julgamento realizado em setembro. Porém, a defesa recorreu e ele vem atuando sob um efeito suspensivo. No julgamento de setembro, o Bruno Henrique foi condenado no artigo 243-A, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que fala em atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar no resultado da partida. E aí, na sessão de hoje, a defesa do atacante buscará anular todas as condenações. Por outro lado, a Procuradoria quer que o jogador cumpra uma punição maior e que seja válida para todas as competições. Para destacar, caso o Bruno Henrique seja punido, a CBF terá que pedir uma autorização à FIFA para que o atleta seja suspenso também de competições nacionais e internacionais, como a Libertadores e a Copa Intercontinental. Assim como no julgamento de setembro, a expectativa é de Bruno Henrique esteja presente na sessão de forma virtual. Ou seja, eu acompanhei, inclusive, toda a sessão do STJD em setembro e durou cerca de 5 horas. Hoje também deve durar cerca de 5 horas, então estou fazendo esse vídeo para você aqui 11 horas da manhã. Esse julgamento do Bruno Henrique só deve acabar lá para as 3, 4, 5 horas da tarde. Então no nosso vídeo da tarde a gente já tem aí a resposta, né? O que pode acontecer aqui com o Bruno Henrique? A defesa do Bruno pode anular todas as acusações e ele ser absolvido de tudo, ou ele pode pegar uma punição ainda maior em relação às 12 partidas iniciais que ele pegou lá naquele julgamento de setembro, mas por conta de um efeito suspensivo ele está atuando. Ou seja, pode ser o fim do Bruno Henrique em 2025, em todas as competições, não só no Campeonato Brasileiro, como também na Libertadores da América. Qualquer novidade a gente informa para você que nos acompanha. Garanta agora seu pacote para a final da Libertadores, é na caravana do Haroldo. O Haroldo estava conversando comigo ontem e falou assim, Rafa, tá saindo um voo fretado de São Paulo. Então a gente precisa encher aí, lotar esse avião de São Paulo. Tem muita gente que vai para Lima de São Paulo. Então, se São Paulo for mais perto da sua cidade, do seu estado, tem um voo fretado saindo de São Paulo, porque o voo do Rio está quase lotado. Né? Tem um voo saindo do Rio e tem um voo saindo de São Paulo. Então você chama lá a caravana do Haroldo, peça o seu desconto. Se falar que veio pelo Rafa, o desconto é ainda maior. O link está aqui no comentário fixado ou na descrição e o QR Code para você apontar a câmera do seu celular
aqui, que é a Caravana do Haroldo, os melhores preços, os preços mais em contas, preços promocionais aí, para você garantir essa final da Libertadores em Lima. Tem pacote completo, avião, hospedagem, translado, do hotel para o estádio, do estádio para o hotel, do hotel para o aeroporto, tem voo bate-volta, você pode escolher. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!